Voltando pro Vasco agora, já houve alguma conversa com a SAF nesse sentido? Já tem algo prometido de chegar mais gente, pra turma ficar mais robusta? Como é que tá? Inclusive, fala como é que tem sido essa mudança desde que a SAF foi implementada no Vasco, desde setembro pra cá. Cara, algumas mudanças já viu que ocorreram, né? A gente já chegou um diretor, lá o nosso Felipe Costa, lá na comunicação, chegou um diretor de marketing, o Caetano. Tá chegando mais algumas pessoas para compor a equipe de marketing. Eu falo isso muito mais com propriedade daquelas equipes que eu tô um pouco mais próximo, né? Então, assim, a gente percebe que há um movimento de fortalecimento da estrutura. Acredito que sim, ao longo do tempo, principalmente em 2023, é, em alguns momentos falta a questão também de um mapeamento de processos. O Vasco é gigantesco. Então, a partir do momento que você para mapear processos, você começa a entender as nuances, você vai ver que talvez tenha equipes subdimensionadas, tem equipes hiperdimensionadas, então assim, você tem que começar a fazer as flutuações entre as áreas. Por exemplo, eu hoje, com a mudança da SAF para a SAF, eu não estou mais no departamento de marketing. A parte de redes sociais, Vasco TV, tudo aquilo que é ponto de contato com o torcedor está na comunicação. Então, assim, foi uma mudança, mas assim, o que mudou para mim? A questão de reporte ao Felipe, ter uma integração maior com as áreas de assessoria, a própria Vasco TV. Então, assim, vai ter algumas outras mudanças, que eu sei. Uma que, pô, você já sabe, foi divulgado no grupo de imprensa, questão do Greg, porque, porra, amigaço, cara sensacional. Acho que ele agora vai arrebentar nessa questão da produção de conteúdo. O Vasco vai começar a ter uma pessoa parando para pensar o conteúdo como um todo. Óbvio, eu penso no meu conteúdo de redes sociais, dou um pitaco ali na Vasco TV, dava um pitaco no site. Então, assim, agora a gente começa a formar um núcleo de produção para pensar melhor o conteúdo para todas as plataformas. E, pô, aqui, eu, como sempre falo, que é a parte que eu mais gosto é a parte de distribuição, a parte de redes. Porque vai facilitar muito o meu trabalho, essa modificação na estrutura. E assim, é como eu falei, cara, acredito que aos poucos vai se entendendo a necessidade. Muitas das vezes acontecia também o seguinte: às vezes a gente acumulava função. A gente é vascaíno. A gente, querendo ou não, porra, quer ver o melhor do clube. A gente tem, por exemplo, eu no digital. No digital tem N assuntos. E eu, pô, pela vivência, a estrada que eu tenho, tipo assim, eu tenho alguns assuntos que me são familiares, mas eu, teoricamente, não era o responsável do assunto, mas passei a ser. Então, assim, pô, beleza. Então, agora nessa mudança, a gente vai começar a Cada um no seu tentar quadrado. cada um no seu quadrado, para poder também todo mundo performar da melhor forma. Porque senão, cara, acontece o seguinte, você começa a ficar desgastado com tudo, né, cara? Você começa a ter, pô, ficar sobrecarregado, e às vezes você tá sobrecarregado com uma coisa, pô, e às vezes um colega de equipe que poderia estar ajudando melhor, tá na dele ali. Então, assim, a gente começa a ter os processos ainda mais refinados, mais bem definidos do que a gente tinha, e aí vai começar a aparecer as necessidades. Então, assim, pô, por exemplo, a gente em redes sociais somos dois. É humanamente É muito impossível. pouco, É cara. humanamente impossível. Então, assim, aí entra outras questões. Pô, vai folgar. Quando folga? Pô, o Caio, que trabalha comigo, guerreiraço esse ano. É óbvio, ainda por conta do problema que eu tive de saúde o ano passado, ainda tem um pouquinho de limitações físicas, condicionamento físico ainda não tá muito legal. Além do pai aqui ser pesado, né? Que agrava. Cara, o cara viajou todos os jogos da Série B. Ele não teve ninguém pra revezar com ele. É legal? Pra ele que tava chegando, que a gente trouxe ele Foi do uma Bangu, é legal. experiência nova e uma casca, mas no médio e Ok. longo prazo Pô, arrebenta. arrebenta, arrebenta. Então a gente não pode fechar os olhos pra isso. Então, assim, é uma coisa que a galera entende que, pô, tem que ir trazendo mais gente, fortalecendo o departamento e aí volta aquele papo. Tipo, cara, pô, se for olhar outros clubes, a estrutura é mais parruda. É como eu falo sempre, às vezes as coisas parecem, mas não são. Do tipo, às vezes a galera acha que é um galerão nas redes sociais, mas na verdade não é. É porque assim, tem a questão. A galera da Baixo TV é uma galera, a galera das redes sociais é outra galera, a assessoria é outra. Então
fica parecendo que é um blocão. Só que cada um tem a sua responsabilidade, irmão. Então, assim, e aí a gente vê que é curto, é muito curto, o cobertor muito curto. Vou dar um exemplo bobo. O ano passado, foi esse ano. Pô, a gente teve lá a inauguração da Estátua do Dinamite na quinta e tinha um jogo na quarta, contra a Ponte Preta. A gente fez um trabalho bacana ao longo do ano para trazer o torcedor para lotar o estádio, coisa que a gente não fazia anteriormente. Esse ano a gente fez e fez firme. O Brunão, que trabalhava lá no Sócio Gigante, pô, foi um cara que agregou muito nisso, dessa visão da gente, cara, não, vambora, vamos criar a questão do senso de urgência, a questão da escassez. E a gente começou a fazer esse trabalho. Nesse jogo específico da Ponte Preta, em São Januário, a gente ganhou, se eu não me engano, de 1-0. Foi cara, com menos público, 8 mil e pouco. Porque a gente não conseguiu fazer o trabalho de redes sociais que a gente fazia no digital. Então, assim, aí é o que eu falo. Todos os outros, praticamente, se eu não me engano, acho que todos os outros lotaram. Foi o único jogo vazio, foi o Vasco e Ponte Preta. Até o Vasco Vila Nova que a gente trabalhou, encheu. Então, assim... Esse jogo, inclusive, quem agarrou foi o Alexander, porque o Rolls machucou, o Thiago teve um problema, o reserva dele, que era o Rolls, teve um problema e de última hora foi o Alexander. Sim. Então, assim, cara, é o que eu falo, tipo, cobertor curto, irmão. É óbvio que se a gente pudesse, a gente teria trabalhado firme o jogo contra a Ponte Preta, claro, mas a gente tinha a questão do Dinamite no dia seguinte. Então, a gente internamente falou, cara, esse daí vai passar, vamos focar os esforços na inauguração da estátua do Bob, porque faz sentido, muito mais sentido. A gente tinha outros jogos para trabalhar depois, e foi um mega sucesso.